Tinha preparado outra fala hoje, mas lendo o Estado de São Paulo, essa terça-feira, 11 de outubro de 2016, lendo o editorial, resolvi mudar de foco e vou ler e compartilhar com todos os brasileiros que acompanham a TV Senado o editorial do jornal O Estado de São Paulo. Jornal esse que foi muito criticado durante todo o período que o Partido dos Trabalhadores passou, chamado como participante do PIG, imprensa marrom e por aí vai. Mas, na verdade, sempre atacaram o jornal, nunca o conteúdo e as notícias, o conteúdo das notícias. Sempre atacaram o dono dos argumentos, mas não o que os argumentos diziam. Então, vou ler aqui esse editorial que eu achei muito interessante. A firmeza demonstrada pelo presidente Michel Temer e por seus principais auxiliares na defesa da proposta de emenda constitucional PEC 241, que estabelece um teto para os gastos públicos, bem como a cobrança pública por Temer de fidelidade dos parlamentares situacionistas na votação da matéria, criaram as condições políticas para tornar possível o urgente ajuste das contas públicas e a consequente retomada do crescimento econômico. Com o início da votação na Câmara dos Deputados da PEC 241, que vem recebendo amplo apoio da sociedade e até dos parlamentares da oposição, delineia-se o perfil do governo Temer e a esperança nacional de se ver uma luz no fim do túnel, com intensa atuação na defesa da proposta de emenda constitucional. O presidente mostrou que não está disposto a permitir que surpresas possam comprometer sua estratégia de combate ao devastador legado deixado por 13 anos de governo do Partido dos Trabalhadores. A gastança descontrolada promovida pelo populismo irresponsável do governo petista, a pretexto de impor ao país uma nova matriz econômica de viés progressista, não foi a única, mas é certamente a principal causa da derrocada econômica, cujo único benefício proporcionado ao país foi promover o fim do ciclo do poder de Lula e da sua turma. A correção dos graves erros cometidos ao longo dos 13 anos de domínio lulopetista exige remédios amargos. A aprovação da PEC 241, tanto por sua importância intrínseca, como pelo sentido simbólico, abrirá caminho para outras propostas de reforma que, na sequência, serão submetidas ao Congresso Nacional. Foi com essa preocupação que o presidente intensificou seus contatos com congressistas, dos quais depende a aprovação das medidas. A PEC precisa ser aprovada em votação de 2 turnos, por maioria qualificada na Câmara e depois no Senado, bem como promoveu o lançamento de ampla campanha de esclarecimento das propostas de sua necessidade, fortalecida por iniciativa semelhante das principais entidades empresariais do país. São iniciativas vitais para conquistar o apoio da população, as mudanças e reduzir as resistências a elas. Tanto a oposição partidária quanto interesses corporativos de toda a natureza estão mobilizados para barrar no Congresso as medidas anticrise. O PT e as organizações partidárias à sua esquerda o fazem por razões ideológicas ou para tentar mostrar que tem algum papel a desempenhar. Nada os dissuade de propagar a falsa ideia de que qualquer medida proposta pelo atual governo está a serviço de uma conspiração permanente das elites contra os interesses do povo. Por outro lado, só interesses corporativos podem explicar a iniciativa da Procuradoria-Geral da República de solicitar ao Congresso o arquivamento da PEC, sob o argumento de que se trata de matéria inconstitucional porque ofende a independência e a autonomia dos poderes e, de quebra, pode ameaçar o combate à corrupção via redução de recursos para as investigações. Tanto o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, quanto o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, reagiram energicamente à iniciativa da PGR. Em nota oficial, o Planalto garantiu que não há qualquer tratamento discriminatório que possa configurar violação ao princípio da separação dos poderes. A resposta mais contundente partiu da liderança do governo na Câmara,
assinada por 22 deputados, afirmando que nenhum órgão da administração pública deve fazer pressão no intuito de manter suas benesses. O ministro do Supremo Tribunal Federal, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Gilmar Mendes, disse não saber qualificar o absurdo dessa divagação do Ministério Público. E aqui faço um adendo. Ontem o procurador do Estado de São Paulo, doutor André Fígaro, fez uma postagem no Twitter interessantíssima. Ele disse: como pode conceber que alguém possa ser contra a você gastar menos do que ganha? Foi mais ou menos assim o Twitter dele. E é assim, todos que raciocinam dentro da lógica têm pensado. A própria dona de casa, quando vai no mercado, ela só gasta tanto que tem. Ninguém gasta acima, a menos que queira se endividar. A PEC do teto foi aprovada na semana passada pela comissão especial criada na Câmara para avaliá-la. Ontem, o plenário aprovou por 255-9 a eliminação do intervalo de 2 sessões entre a aprovação da PEC na comissão especial e sua votação no plenário. Até o deputado Silvio Costa, feroz defensor da ex-presidente Dilma Rousseff e atual vice-líder da oposição, apoiou a proposta. Vou votar a favor de 204 milhões de brasileiros, dos homens e mulheres que vão dormir todo dia com medo de perder o emprego, que não tem estabilidade, dos que estão desempregados. Justificou. Um governista não faria melhor. Na verdade, Silvio Costa tem experiência e, por incrível que pareça, me surpreendi sim. Ele que muitas vezes é chamado de xereque, de bufão, mas teve ontem uma atitude grandiosa de votar a favor dos brasileiros. Hoje nós fizemos aqui um debate ali, ainda pequeno, mas esperamos fazer esse debate ali na CAI. E ouvi cada coisa. Do ponto de vista político, da retórica política, ela faz todo sentido. Mas eu vi professores falar cada coisa que, olha, a gente ouve porque tem ouvido e não é melhor do que ser surdo. Se fosse no debate político, eu vou citar o nome dele aqui, porque ele pode pedir o artigo 14, se fosse o senador Lindbergh dizendo, fazia sentido porque é o debate político. Mas um professor técnico da universidade vinha e se propôs fazer um debate daquele. E quando foram inquiridos pelo senador Cristóvão Buarque, que eu digo que ele às vezes faz umas provocações inquietantes, o senador Cristóvão disse: e o que vocês botariam no lugar? Não apresentaram. Não tinha o que colocar no lugar. Não tinha o que colocar no lugar. Esses catedráticos que tanto falam, pouco ajudaram o governo do Partido dos Trabalhadores. Pouco contribuíram. Ficaram naquela doutrinaçãozinha ali dentro das universidades. E eu me irrito com esse pessoal, sabe por quê, senador? Excelência, me concede uma parte? Agorinha, senador Lindbergh, que eu sou que nem Vossa Excelência. Se eu perder o meio da conversa aqui, eu perco o raciocínio. Fique tranquilo. Mas sabe quem me irrita, senador Valdir Raupp? Quero. Eu tinha em torno de 19 anos na Universidade Federal. Essa turma me colocou para ir na rua, junto com outros estudantes, para a gente protestar contra a globalização. E mais, um desses professores fez um discurso uma vez tremendo, porque estava chegando computadores para colocar nas escolas e falou: isso é o mal do século, isso vai acabar, isso é espalhar a globalização. Olha que coisa terrível. Isso era um professor, mestre na universidade. Esse é o tipo de gente que fica espalhando essas coisas. Eu gosto do debate político, mas vamos fazer o debate na técnica, Mas um professor, quando vem no sanatório, ele tem que dizer a verdade. Nós estamos quebrados. Os municípios estão quebrados, nós não temos mais aonde gastar. Gastou-se tudo. Toda a gordura que tinha para queimar, o governo Lula gastou. A presidente Dilma gastou. E o próprio ministro Antônio Palocci, certa feita, propôs esse debate. Aqui. E se há uma das pessoas que tem que se fazer elogio, eu não estou entrando no leto de Lava Jato e nada, mas um político que sempre respeitei muito, Antônio Palocci. Fazia um debate muito à altura, um debate de nível muito a ser copiado. Um debate sereno, e ele propôs, certa feita, que nós precisamos olhar o gasto público. E todos são unânimes em criticar que nós pagamos juros demais. E paga juros demais por quê? Porque nós temos que pegar cada vez mais dinheiro. Mas quando se fala em ter um teto de gastos, um limite de gastos, não. E nós não temos o moto contínuo do dinheiro. O governo precisa ter suas prioridades. E não tem como fazer frente a todas elas.
Se for nesse raciocínio, nós vamos colocar a melhor artilharia que tiver no mundo, vamos investir em armamentos bélicos, vamos em tecnologia, mas nós não temos. E esse argumento de que está tirando dinheiro da educação é um argumento ideológico. Não está tirando dinheiro da educação. E está aí para todo mundo ver. E eu digo, do ponto de vista político eu entendo, mas do ponto de vista técnico, esses argumentos que trouxeram hoje aí, pequeno. Espero que a gente possa ter outra, senador Lindbergh, para a gente poder fazer esse contraponto. Concedo com muita honra a palavra ao senador Lindbergh. Não, primeiro, senador Medeiros, é um prazer. Aqui a gente faz o debate respeitoso, nós temos posições divergentes, mas Vossa Excelência sempre se coloca para o debate. E eu quero entrar aqui no debate técnico. Nós estamos, sim, senador Medeiros, acabando com a vinculação constitucional com a educação. A União hoje é obrigada a investir 18% do seu orçamento em educação. A PEC está lá escrito, acaba com isso. Eu fiz os cálculos, senador Medeiros. Se essa PEC existisse de 2006 para 2015, há 10 anos atrás, o gasto da educação, que foi de 103 bi, teria sido de 31 bi. O da saúde, que foi de 102, teria sido de 65 bi. Aí os senhores falam que estão congelando. Na verdade, não é congelando, está reduzindo. Sabe quantos idosos nós temos no Brasil hoje? 16 milhões. Daqui a 20 anos, que é o prazo da PEC, sabe quantos idosos nós vamos ter? 36 milhões. 20 milhões a mais. E esse projeto aí diz o seguinte, que nós não podemos, mesmo se a economia crescer muito, gastar mais em saúde. Nós vamos ter redução per capita do gasto. E eu tenho dito o seguinte, eu tenho um diagnóstico aqui diferente. Eu acho que o problema central do Brasil hoje é retomar o crescimento econômico. Não é a questão fiscal só melhora quando a economia está crescendo. O Lula pegou a dívida do país, 60% do PIB, caiu para 34%, por quê? Porque houve crescimento. Mas digamos que os senhores estão certos. O maior problema do país, o problema central do Brasil é a questão fiscal. Eu faço uma pergunta, senhor, se o problema é fiscal, por que então todos não contribuem para resolver esse problema fiscal? Por que o andar de cima os ricos não contribuem? Porque eu não vi uma medida que pegue os mais ricos. Não tem uma. É só em cima de povo pobre, povo trabalhador. É vinculação do salário mínimo com benefício previdenciário na reforma, é redução de recursos para a saúde pública, para a educação pública. Não tem. Até para os senhores que defendem essa tese, os senhores deviam defender uma coisa mais equilibrada. Não tem. É um ajuste em cima do povo trabalhador. Essa é a minha crítica central e, por isso, faço a parte. Cumprimentando Vossa Excelência, tem que participar desse debate. Sinceramente, eu encerro dizendo que eu acho que o Senado tem que ser diferente da Câmara. Eu acho que aqui a gente vai ter um prazo até dezembro de votação dessa PEC. É fundamental a gente fazer vários debates, audiências públicas. Eu hoje procurei o presidente Renan para estabelecermos um cronograma, governo, oposição, a presidência da Casa, que a gente acerte o período de votação, quando vai ser votado, e aproveite esse período para a gente aprofundar muito o debate. Olha, aqui, senador Cristóvão, nós estamos tendo posições de economistas com outro viés, completamente diferente. Não são economistas keynesianos, desenvolvimentistas. Eu tenho visto muita opinião de economistas liberais questionando a PEC 241. Tem um economista aqui que trabalha com o José Aníbal, trabalha com o José Serra, o economista Felipe Salto, que fez um texto com a Mônica de Bolle, extremamente interessante, em que ele diz o seguinte, que no primeiro momento a PEC é frouxa demais, e lá à frente é contracionista demais, vai ter que ter superávit de 6% a 7% do PIB. Eu vi o Zé Luiz Oureiro, que o senador Cristóvão conhece muito as suas posições, Oureiro dizendo o seguinte, olha, estão errando na dosagem. Aí propõe ele o quê? Que seja com a inflação, mas coloque também um aumento da população. Porque, segundo ele, a população tem crescido 0,8% por ano, é uma entrevista de hoje, e que é um contrassenso completo, a gente congelar isso por 20 anos. Então, tem outros economistas de posição diferente das que eu defendo, com posições muito críticas sobre essa PEC 241, por isso que eu espero que o Senado seja o Senado da República.
e a gente faça o debate o mais aprofundado possível nesse período que nós vamos ter até a votação da PEC. Muito obrigado, senador. Eu que agradeço, senador Lindbergh. Passo a palavra com muita honra ao senador Cristóvão Buarque. Como disse o senador Lindbergh, aqui é um lugar para a gente debater com mais cuidado, inclusive com mais números. Eu quero começar sobre um acordo com o senador Lindbergh. A proposta devia haver com medidas que tocasse nos ricos, fazendo o que Lula não fez, fazendo o que a Dilma não fez, fazendo o que a gente não tem feito aqui há muitas décadas. Trazer de volta a proposta do Fernando Henrique Cardoso do imposto sobre grandes fortunas, por exemplo. Isso eu estou de acordo. Tem que trazer essas coisas. Mas eu vou insistir outra vez. O maior imposto desse país, ao longo da história, sobre os pobres, chama-se inflação. E o pior é porque é um imposto mentiroso. Dá 20% de aumento ao trabalhador e tira 20%. Ele fica rindo até ir na feira, mas aí ele não lembra que aquilo é um imposto. Acabar com a inflação é o gesto mais popular que se pode fazer. Isso aí a gente tem que colocar na cabeça de um movimento de economistas que começou lá nos anos 30 com Keynes, mas numa época em que não havia inflação. As pessoas esquecem que gastar pode até ajudar no crescimento, mas gastar quando ainda há uma margem de gastar o Estado sem fazer pressão. Nós esgotamos isso há décadas, tanto que teve que ter um plano real, uma saída que ninguém imaginava e que se esgotou. Se esgotou. A dívida, ela está no limite. Por quê? Alguns dizem, outros países têm mais, mas são países que têm credibilidade. Então, pode ter dívida alta sem juros altos. É como uma pessoa, senador Lindbergh, que tem muito crédito e prestígio. Ele precisa de dinheiro, ele vai num banco que cobra pouco. Mas quem não tem, tem que ir no agiota. O Brasil hoje vive num sistema de agiotas. E eu não entendo como se defende esse sistema bancário dizendo que é preciso baixar o juro. Eles são agiotas, vai ter que pagar esse juro alto, porque nós precisamos e não temos crédito. Somos um país que já fez 2 moratórias em pouco tempo, isso fica registrado, que gasta mais, inclusive aqui nessa casa, que a gente esquece, não é só aumentar impostos dos ricos, não, também é reduzir os gastos nossos aqui de senadores. Dá para reduzir, gente. Nós podemos ser mais austeros também, e não apenas nos gastos públicos. Agora, o que a gente precisa debater é com um certo cuidado. Por exemplo, a vinculação hoje daria menos dinheiro do que, graças ao Lula e Dilma, a gente gasta em educação. A gente gasta, se eu não me engano, 28% já, ou 22%, em vez de 18%, hein? 23% em vez de 18%. Ou seja, a vinculação hoje levaria a reduzir gastos na educação. Óbvio, é 23%, graças ao Lula e a Dilma, graças ao Fernando Haddad, que conseguiu bastante aumento de gastos. A gente gasta muito mais do que a vinculação. Cairia se a gente cumprisse a vinculação. E o que o governo está propondo é interessante. Parte do mínimo que é o de hoje e reajusta pela inflação. Mas, além disso, não adianta dizer, porque ninguém quer ver, mas vai poder aumentar isso, desde que reduza em outro lugar. E isso vai... Tem lugares que a gente dá subsídios ao setor de educação. Pode deixar de dar. Quem é a favor da educação? Tem setores, tem subsídios. Hoje, a professora Laura, se eu não me engano, ela falou e criticou a Dilma com o excesso de subsídio, de desonerações. E aí é que eu acho que a gente tem que fazer a crítica à PEC 241. Ela só pode ser um desastre. Hoje até de manhã disse, a gente pode estar transformando uma crise financeira numa crise constitucional daqui a 5, 6, 10 anos. Se a gente define o teto, mas não barra pressões para aumento de gastos, e não é a população, porque isso está crescendo pouco, são penduricalhos, inclusive constitucionais, que obrigam a aumentar gastos. A 241 tem que vir acompanhada de outras reformas constitucionais que barrem o crescimento dos gastos. E não é a vinculação, porque a vinculação hoje está abaixo. Então, a vinculação, além de que
a arrecadação está caindo, a vinculação joga para baixo. Sim, mas nesses 2 anos, talvez alguns mais, vai demorar a ter uma recuperação disso. Essas pressões, sim, mas essas pressões é que, a meu ver, devem estar barradas. Não adianta apenas barrar o teto do gasto. É preciso suspender as pressões para aumentar gastos que eu considero supérfluos. Aí a gente faz o debate aqui se é ou não supérfluo. Mas o que eu quero falar, senador, é outra coisa. É que o governo, a meu ver hoje, cometeu um erro, não comparecer àquela audiência com seus técnicos. Só vieram 2 técnicos respeitáveis. Não vem ninguém do governo para explicar. Não o PT, os governos todos anteriormente nesse país têm cometido um erro. Ganha aqui dentro e perde lá fora. O governo pode estar se preparando para vencer aqui com rolo compressor, mas perdendo a opinião pública. Hoje, perdeu-se. Eu fui lá e eu só quis fazer uma pergunta, porque eu achei o debate carente técnico, muito carente. E aí só fiz a pergunta que o senador falou, Medeiros. E o que é que vocês fariam? E não houve resposta, não houve. A professora disse, aumentaria a arrecadação. Caramba, como é que aumenta a arrecadação? Eu retomaria o crescimento. Como se retoma o crescimento? Isso não é decisão. Então, não tem respostas. E a gente tem que procurar uma resposta, ver que tem outra melhor. Não pode dizer que o que veio aí está pronto. Mas o governo, a meu ver, está perdendo o debate. Essa ideia, por exemplo, de que vai reduzir gastos da educação, está passando. Está pegando, que vai reduzir gastos. É interessante que o povo inteiro quer reduzir gastos do governo. Isso é uma unidade nacional. Mas, ao mesmo tempo, nessa hora, já estão ficando contra, porque está passando a ideia de que vai reduzir gastos de educação. Vai reduzir gasto de quem não tiver força política aqui dentro. E isso é que vai fazer ressurgir esquerda e direita aqui dentro. Esquerda, para mim, é quem vier brigar por mais dinheiro para a educação, dizendo de onde tira. E aí, direita, eu vou chamar aqueles que não querem tirar de onde eu sugiro para botar na educação. Nas últimas décadas, a gente não precisou disso. A gente dá dinheiro a todo mundo, desonera para vender mais carro, faz estradas. Então, é preciso, na verdade, 2 coisas. Uma é essa, barrar aqui, barrar essa pressão. E precisa mudar muitas coisas. E o segundo é passar para o setor privado uma porção de gastos que roubam dinheiro do setor social brasileiro. Vou dar um exemplo. Se não tivesse passado para o setor privado esses telefones, a gente deveria ter gasto uns, 400, 500 bilhões, que podia ter ido para outro lugar. Eu nem falo de que privado funciona melhor ou não. Não vamos discutir isso. Mas por que não deixa isso para o setor privado como se deixou, em vez de ficar estatal? Tem outras coisas nesse país que a gente precisa jogar para o setor privado para não roubar dinheiro do setor público social. Tudo que não for necessário ser exclusivo do Estado, a gente pode jogar para sobrar dinheiro. Porque, se não fizermos isso, a gente vai ter uma situação muito crítica no futuro. E se tivermos o teto sem barrar os gastos, vamos ter uma crise constitucional, como a Argentina viveu, porque colocou lá na Constituição dólar igual a um peso. Mas é igualzinho a imagem, mas as pressões dos gastos em pesos foram crescendo, a inflação crescendo. Aí chegou um ponto que não dava mais para manter aquela paridade. Caíram 3 presidentes, se não me engano, ou caíram 2 e um terceiro assumiu. Teve que se mudar a Constituição, que não é fácil. Qualquer grupinho barra a mudança da Constituição. E aí, como é que a gente fica? No dia que os gastos forçosamente superarem o teto. Forçosamente. Que tem uma dinâmica própria. A professora disse, não é só com a vontade de que o teto é esse que o teto acontece, não. Tem forças aí dentro que estouram o teto. E aí? Vai ser inconstitucional estourar o teto. O presidente que fizer isso cai.
porque é pior do que pedalada quando isso acontecer. É salto em altura. Agora, eu quero dizer que eu já não estava lá na comissão, soubesse, teria ido depois, mas o senador Medeiros, pelo que eu soube, não foi aceito no debate, foi criticado, agredido, eu diria até, de certa maneira, verbalmente. Só o senador Lindbergh que me aceitou lá. Foi, né? Hein? Não foi tanto assim, não sei. Não foi tanto, não. Me deram de dedo, me vaiaram, foi por aí. Senador Medeiros. Mas eu quero dizer, senador, se a gente não tiver um debate muito maduro e o mínimo possível ideologizado, passe ou não passe, vai ser muito ruim, porque vai passar, talvez ainda não da melhor maneira. Ou nem passa, e aí uma tragédia também. Nós estamos diante de tragédias. Precisamos escolher a menos grave para nós. Senador, já concedo, senador Lindbergh, e só falando, senador Cristóvão, concordo plenamente com Vossa Excelência, e não é só a parte da militância do PT que estava ali, não. Aqui no Senado, a gente precisa começar a cultivar o negócio. Aqui é a casa do povo, mas os senadores não podem ser agredidos por suas palavras, por atos, que nem eu vi há poucos dias um vídeo do senador Lindbergh sendo agredido. Eu não concordo com esse tipo de coisa. Eu penso que o debate político tem que ser feito, e hoje até critiquei eles dizendo o seguinte: vocês estão pedindo debate, mas não aceitam o contraponto. E aqui tem que falar as pessoas que são defendem o nosso lado político, às vezes odeiam o senador Lindbergh, o senador Lindbergh irritam, mas, na verdade, o parlamento é isso, o parlamento é feito de contrapontos, e isso a gente tem que aceitar sem partir para essa coisa. Mas isso é coisa menor. Eu penso, senador Cristóvão, é que realmente Vossa Excelência dá um alerta muito interessante, e Vossa Excelência passou, é um dos senadores aqui, que faz o debate, senador Waldir Raupp, talvez com a mais pura honestidade de propósito. E aqui, por isso, Vossa Excelência é tão respeitado e admirado por todos. Vossa Excelência alertou o governo Lula, alertou o governo Dilma e passa a alertar o governo do presidente Michel Temer agora também. E eu concordo com Vossa Excelência, porque tem ministro nesse governo, presidente Waldir Raupp, que nega a política. Tem preconceito contra os políticos, e isso é ruim. Ou eles mudam o viés e se consertam, ou então não vão se sustentar. Porque aqui é nós que vemos aqui fazer com que essas medidas, fazer o contraponto para dar sustentação ao que o governo precisa implantar. E quando o ministro começam a ter viés de negar a política, essa história de vir para a política e dizer eu não sou político, essa conversa fiada de candidato novo que está se pondo. E se elege a primeira vez, vira política, acaba com esse discurso. Porque essa história de que é o técnico que resolve, o bom técnico é o que consegue ver o todo e consegue fazer a leitura política. Então, fica esse alerta do senador Cristóvão, muito importante, para que a gente possa fazer a defesa aqui, mas ter respaldo também, porque nós não estamos aqui, eu não aceito a pecha de leproso, não. A política é uma das mais nobres artes do ser humano, porque através dela, eu diria que a política é o algodão entre os cristais, senador Waldir Raupp. E já concedo a palavra ao senador Lindbergh. Não, eu acho que nós vamos ter tempo. Cristóvão, vamos ter tempo para esse debate, porque, na verdade, eu quero mostrar vários números. O senador Cristóvão falou de 20, hoje, de fato, a partir do governo do presidente Lula, nós estamos gastando mais do que os 18% do orçamento da União. Só que os números que têm sido apresentados aqui por vários economistas, senador Raupp, de 23%, a gente pode cair para menos de 15% de investimento em educação. Porque as pessoas dizem, não, você pode tirar de outra área. Mas quais são as áreas importantes? Vamos lá. Nós gastamos 500 bilhões de pagamento de juros. Isso aqui ninguém quis colocar limite para despesa financeira. Esse aqui não. Não toca nisso. Já tira isso. Aí vamos lá. Os maiores orçamentos quais são? Previdência, algo em torno de 500 bi, 8% do PIB. Saúde, algo em torno de 100 bi, e educação, algo em torno de 100 bi. Os outros orçamentos são muito pequenos. Aí hoje apresentaram a projeção dizendo o seguinte, com a reforma da Previdência, contudo, há uma tendência de subir de 8 para 9 bi a reforma da Previdência. Onde é que vai ficar o aperto? Vai ficar centralmente saúde, educação, pode pegar a cultura, pode pegar a segurança. Então não tem jeito de dizer que não é corte. É um corte muito violento. E o senador
Cristóvão fala de inflação. Inflação, nós estamos com projeção do próximo ano já com algo de menos de 5% de inflação. E o problema da dívida, eu encerro, senador Medeiros, é dizer o seguinte, qual é o maior problema do país hoje? Na lógica que está aí, é só a questão fiscal. O maior problema hoje é a recessão. Nós temos que ter uma política de recuperação do crescimento econômico. Nós só vamos resolver a questão fiscal quando a economia crescer. Volto a repetir o número do Lula. Ele pegou a dívida de 60% de Fernando Henrique Cardoso, caiu para 34%, porque a economia cresceu. O que a gente está fazendo é uma loucura, porque você faz um aperto fiscal muito grande nesse momento, o que acontece? Você aprofunda a depressão da economia, você diminui a arrecadação, é um ciclo vicioso. E nós não saímos disso. Eu, infelizmente, sinceramente, eu acho isso aqui uma loucura o que é que a gente está aprovando. Eu espero que haja debate no Senado, seja diferente da Câmara dos Deputados. Agora, quem vai pagar por isso aqui, eu volto a dizer, são as pessoas mais pobres que precisam de educação pública, de saúde pública. Muito obrigado ao senador Medeiros. Eu agradeço, senador Lindbergh, só fazendo contraponto que foram 14 anos e esses pobres foram só usados como bioma porque... Não, melhorar de vida muito. As campeãs... Melhorar de vida muito. 30 milhões de pessoas saíram da pobreza absoluta. Olha, não venha dizer isso. 30 milhões de empregos criados. Senador Os mais pobres mudaram de vida no nosso governo. Eu vou te falar quem que saiu da pobreza absoluta. JBS, Odebrecht, esses foram as campeãs, essa turma que ganhou dinheiro. O resto foi as migalhas que caíram da mesa do dono. Nesse momento, o que nós precisamos é o quê? Fazer a economia crescer. Tudo bem, eu concordo com Vossa Excelência. Quem entende de JBS é esse governo. Mas veja bem. É o Temer, Meirelles trabalhava lá. Veja bem. Tombini veio aqui na CAI e nós perguntamos qual era o critério para ser escolhido JBS, essa turma toda. Ele falou, nós escolhemos campeãs. Os campeãs o quê? Mas eu não vou entrar nesse debate porque a gente já fez ele lá na comissão do impeachment. Mas veja bem, nós precisamos fazer o quê? Gerar emprego. Fazer a economia crescer, essa coisa toda. Tá, mas não se faz isso porque nós não temos o quê? Credibilidade nesse momento. Derreteu. O ministro Meirelles tinha avisado. Vai começar a derreter a credibilidade. Derreteu. Agora nós não vamos voltar a crescer de jeito nenhum se a gente não der sinais para que as pessoas que detêm, os jogadores queiram jogar bola. Se a gente não aplanar o campo, não tampar os buracos, os jogadores não jogam. E aí que é a grande discussão. Se não resolver a questão fiscal, não cresce. Se não cresce, não resolve a questão fiscal. Virou a cobra comendo o rabo. Na verdade, nós precisamos sim sinalizar e passa pelo limite de gasto. Concedo a palavra, com a permissão do presidente, a senadora Rose, e já termino o meu. Já me encerrei a minha parte. Gostaria também de uma parte, Vossa Excelência. Eu queria fazer um apelo, porque já passa de 40 minutos que o Medeiros está na tribuna e tem mais gente aí querendo falar. Mas já que está... concedido à parte, eu vou dar mais 2 minutos para... Eu não quero abusar do tempo de Vossa Excelência, apenas dizer que essas reflexões são justas e oportunas, os números estão aí, ninguém inventou o país de crise, Vossa Excelência o faz apenas demonstrar publicamente, e as pequenas atitudes, que são pequenas ou grandes atitudes, de se debater esse assunto publicamente e mostrar de quem é a culpa, basta olhar o Brasil como ele está. Esse Brasil que eu não vivi, e olha que fui constituinte. Portanto, eu parabenizo Vossa Excelência pelas considerações feitas acerca do realismo do país. Senadora Gleisi. Tem razão. Obrigada, senador Zé Medeiros, que, aliás, eu queria fazer um reconhecimento aqui, esteve na audiência da CAI, Vossa Excelência sempre está nos debates, apesar de termos profundas divergências, mas eu acho que isso é muito importante, até porque essa medida, a PEC 241, não pode passar no Senado como passou na Câmara dos Deputados. Nós temos responsabilidade com o país, com a federação, de discutir. As pessoas têm que entender o que nós estamos discutindo. Não pode ser um argumento simplista. E eu não vou aqui nem levantar a questão de culpa. É que não pode ter um argumento de que a despesa está descontrolada e por isso nós temos que cortar. A nossa crise fiscal é uma crise de receita e não de despesas. Aliás, nós cortamos despesas desde 2011. Eu posso assegurar porque eu estava no governo da presidenta Dilma. Em 2011 nós cortamos 50 bilhões, 2012 nós cortamos 50 bilhões, 2013 30 bilhões. Nós só começamos a ter déficit depois do governo do presidente Lula em 2014, por uma crise internacional. E aí quando o remédio tem que ser ao contrário, ou seja, o Estado brasileiro tem que entrar com os recursos, tem que investir, nós estamos fazendo uma medida cíclica. Na época do presidente Lula, quando nós tínhamos
tivemos receita, nós fizemos primário, nós pusemos, as finanças estavam em ordem. A desorganização de finanças por conta de uma crise de receita, não é por causa da crise fiscal ou por causa da despesa descontrolada, não é isso. Nós tivemos uma crise econômica internacional, nossos principais parceiros comerciais deixaram de comprar, tivemos crise cambial. Se nós não levarmos isso em consideração, nós vamos estar dando o remédio errado para o paciente. Ao invés de melhorar, nós vamos matá-lo. É isso que nós estamos tentando alertar. As pessoas não estão abertas a essa discussão e pode ser tarde demais quando a gente conseguir abrir os olhos da população. Veja, vocês fazem um argumento bem simples, como se fosse a casa da gente. Eu ontem falei da tribuna que não dá para a gente comparar, porque o papel do Estado é diferente do papel de uma família. Mas vamos lá, então, fazer um esforço de comparar de ser uma família. Sabe o que nós estamos fazendo? O pai hoje está desempregado ou está num subemprego, ganhando pouco, e nós dissemos assim para ele: você só pode gastar hoje o que você está gastando com esse salário menor que você tem. Daqui a 20 anos você não pode mudar isso, vai corrigir pela inflação. Aí melhora a vida dele, ele tem um salário melhor e ele não pode, vai ter mais um filho na família e ele não pode gastar mais. É isso que nós estamos dizendo para o Estado brasileiro. Não tem lógica, por isso nós temos que discutir. Eu quero só ter de Vossa Excelência o compromisso de que nós vamos fazer o debate nessa casa, porque quem tem a ganhar com isso é o Brasil e o povo brasileiro. Vamos fazer bem rápido para não demorar muito. Muito obrigado, senador. E eu digo que nós precisamos realmente gastar só o que a gente arrecada. Muito obrigado.